Boa noite, meu nome é Antônio Matos, tenho 53 anos e sou nascido e criado em UAP, no estado do Ceará. A história que vou contar aconteceu com meu pai, quando ele trabalhava na construção de uma casa na Serra de Marap, há mais de 50 anos, quando ele tinha por volta de 23 anos. Lembro de cada detalhe dessa história, pois escutei meu pai contá-la inúmeras vezes enquanto ainda era jovem. Ele veio com a família de um lugar do interior chamado Redenção, onde os bairros ainda estavam em construção, especialmente na parte mais central e na serra. Como meu pai era pedreiro, assim como meu avô, eles logo conseguiram emprego na região. Lembro-me como se fosse hoje de chegar em casa e meu pai me contar essa história, que foi tão marcante para ele. Eu me sentava ao seu lado, sabia que ele iria começar a contar e já me preparava para ouvir. Com 23 anos, meu pai foi trabalhar na construção de um casarão na serra. A área onde seria construída a casa era imensa. A casa teria vários quartos, varandas, 2 andares, e seria um trabalho que demoraria alguns meses para ser concluído. A construção começou com 6 homens, meu pai e mais 4 pedreiros, que eram do interior e haviam vindo com o dono da propriedade para trabalhar exclusivamente na construção. Meu pai já havia trabalhado para esse homem quando era mais jovem e, quando soube que ele estava morando na região, tratou logo de encontrá-lo para trabalhar com ele. O local de trabalho era de difícil acesso, pois não havia estrada. A única opção era uma trilha que levava até a construção. A subida era exaustiva, e levávamos alguns minutos para chegar ao sítio onde a casa seria construída. Transportar o material até lá era um sofrimento. O caminhão ou a carroça deixavam o material na beira da trilha, e nós tínhamos que carregar os materiais com carros de mão pela trilha até o local da construção. Foi assim nas 2 primeiras semanas, até que, um dia, chegamos e encontramos alguns homens alargando a trilha até o local de trabalho. Isso permitiu que fosse possível passar carroças e levar o material diretamente até a construção. No dia seguinte, quando chegamos, havia um senhor descendo o material do caminhão. Ele ficaria responsável por levar o material até a construção em sua carroça, nos poupando tempo e esforço. Com isso, as coisas começaram a andar mais rápido, e a construção começou a tomar forma. Um tempo depois, o dono da obra foi até lá e disse que pagaria um dinheiro a mais para quem passasse a noite na construção, pois estava sumindo material. Para evitar que alguém ficasse sozinho, combinamos de dormir em duplas, 3 em uma noite e 3 na outra, para garantir que nada mais fosse roubado. Já tínhamos terminado toda a alvenaria e levantado boa parte das paredes, mas precisávamos de um lugar mais seguro para passar a noite. Então, construímos 2 barracos de madeira bem reforçados, onde seria possível armar redes e não precisávamos ficar deitados no chão. Na primeira noite, ficamos eu, meu pai e um dos pedreiros. Foi uma noite tranquila, porém muito fria. Antes de dormir, meu pai fez uma fogueira entre alguns tijolos para espantar os mosquitos e qualquer outro animal que pudesse nos incomodar. Na segunda noite, ficaram mais 3 pedreiros, e na noite seguinte nós novamente ficamos, assim por um mês. Tudo corria bem, mas a construção, por ser muito grande, andava devagar. O dono da obra então disse que 2 irmãos chegariam para ajudar. Os 2 eram filhos de um compadre que morava na cidade, e, com a chegada deles, as coisas começaram a acelerar. Os irmãos ficaram morando em uma casa alugada na cidade. De 15 em 15 dias, iam até suas famílias levar dinheiro e mantimentos. Foi depois que eles chegaram que começamos a ver coisas muito estranhas naquela serra. Numa noite de quarta-feira, estávamos eu, meu pai e os 2 irmãos trabalhando na obra, quando contamos o que havia acontecido e, ao ouvir nossa história, eles ficaram rindo da nossa cara, dizendo que éramos medrosos. Mas, nós sabíamos o que tínhamos visto naquela noite e, para nós, foi bem real. Dei graças a Deus por não ter que passar a noite seguinte ali, mas também sabia que, na próxima, seríamos nós novamente. Meu pai, sabendo disso, foi até nosso vizinho e pediu 2 espingardas velhas que ele tinha por lá, para o caso daquele animal estranho voltar. Naquele dia, já fomos trabalhar levando as armas e também muito curiosos para saber onde o irmão que havia saído tinha ido na noite em que vimos o tal animal. Próximo à construção, havia um riacho onde costumávamos tomar banho sempre no final da tarde. Meu pai então perguntou ao rapaz onde ele tinha ido naquela noite, já que eles deveriam ter ficado no barraco.
Ele respondeu que tinha descido até a casa de uma mulher que morava no pé da serra e pensou que não demoraria, mas acabou dormindo por lá. Meu pai balançou a cabeça, concordando, mas eu sabia que ele estava desconfiado. Naquela noite, acendemos uma fogueira e assamos um pedaço de carne para o jantar. Quando fomos dividir, percebemos que o irmão que havia sumido na noite passada não estava mais ali. Meu pai pediu que eu fosse verificar se ele estava dormindo na barraca, e fui rápido, mas não encontrei ninguém lá. O irmão que estava conosco então disse: ele deve ter descido e ido até a casa da tal mulher que ele foi na noite anterior. Porém, meu pai ficou bastante irritado, pois ele deveria ter ficado e vigiado o material, como todos nós estávamos fazendo. Já estávamos terminando de comer quando meu pai pediu para colocar mais madeira no fogo, para que ele continuasse queimando até a madrugada. Isso ajudaria a evitar animais e mosquitos. Colocamos bastante madeira, deixando o fogo bem alto, clareando a mata e o local onde estávamos. Quando entramos no barraco e deitamos na rede, ouvimos o rapaz que estava conosco dizer: Jesus, Maria, José. Olhem aquilo! Quando olhamos pela brecha da madeira, vimos perfeitamente o animal que nos assombrou na noite passada. Era um demônio negro, parecido com um lobo. Estava entre as árvores, de pé, nos observando. Começou a andar de lado, como uma pessoa, mas suas pernas pareciam quebradas, e seus braços se destacavam pelo tamanho, muito maiores que o normal. O animal seguiu em direção à nossa barraca, e o medo tomou conta de todos nós. O chão tremeu quando o animal fez menção de sair do mato e vir em nossa direção. Meu pai, instintivamente, atirou, depois jogou a arma no chão e pegou a outra, já disparando novamente. Aquilo deu um grito medonho e se refugiou na mata escura. Não tivemos dúvidas de que aquilo era um lobisomem e que ele nos atacaria naquela noite enquanto estivéssemos dormindo. Por sorte, o rapaz que estava conosco viu tudo e ficou em silêncio, mas nós, os três que presenciamos, ficamos aterrorizados, divididos entre o medo e a incredulidade. Na manhã seguinte, contamos o que havia acontecido à primeira pessoa que chegou na obra, o senhor que vinha com a carroça. Ele ouviu e disse, com a voz grave: esse bicho existe mesmo, e a pessoa que vê é quem você menos espera. Nos olhamos, os três que havíamos visto a criatura, e pensamos: o único que não estava conosco nas duas vezes em que aquilo apareceu era o irmão que sumia. Era só ele desaparecer, e logo depois o bicho vinha até nós. Mas o rapaz, que nos acompanhava, disse que conhecia bem seu irmão e que ele não se transformava nessas coisas. Mas, no fundo, tudo apontava para ele. Ficamos em silêncio até que os outros trabalhadores chegaram. Entre eles, estava nosso maior suspeito. No fim do dia, quando fomos nos lavar no rio, decidimos falar sobre o que havia acontecido na noite passada. Ele nos olhou e disse, com firmeza: eu não vi o bicho, nas 2 noites estive na casa de uma mulher e passei a noite inteira lá. Também já falei com o dono, não vou mais dormir na construção. Mas meu pai estava muito desconfiado de que ele, sim, era a fera. Na descida para casa, encontramos o senhor da carroça, que se chamava seu Pedro. Ele nos parou e falou com meu pai: façam uma tocaia, esperem ele sumir e depois sigam-no. Se ele for realmente o bicho, vocês vão saber. Decidimos, então, junto com o irmão dele, fazer uma tocaia na próxima noite que passássemos na construção. O irmão que ficava conosco ia pedir para o outro levar uma roupa que ele havia esquecido, e, quando ele fosse embora, nós o seguiríamos para ver até onde ele iria. Várias perguntas começaram a surgir na minha cabeça. E se ele for mesmo a fera? E se um irmão precisar atirar no outro para se proteger? Será que as balas de 2 espingardas velhas seriam suficientes para matar um demônio daquele tamanho? Era uma quinta-feira e tínhamos acabado de terminar o dia de trabalho, bem cansados. Lá no riacho, tomávamos banho quando o rapaz que ficava com a gente pediu para o irmão ir até a casa deles e voltar com uma muda de roupa que ele havia esquecido. O irmão, que nós tínhamos desconfiança, disse que traria a roupa por volta das 8 da noite, antes de ir passar a noite na casa da mulher de quem sempre falava. Ele desceu e nós fizemos um fogo para preparar o nosso jantar. Já estava bem escuro quando apareceu o senhor Pedro na obra, dizendo que havia esquecido umas cordas e tinha voltado para pegá-las.
Mas, antes de ir embora, ele nos alertou: cuidado, pois quando era jovem, já tinha escutado algumas histórias sobre quem se transforma nessa criatura. E vocês poderiam se dar mal se o rapaz for realmente um lobisomem. Contamos nosso plano a ele, dizendo que seguiríamos o rapaz até a casa dessa tal mulher, mesmo que ela realmente existisse. Uma hora ele terá que sair para se transformar, disse meu pai. Seu Pedro então levantou, nos olhou com preocupação e, mais uma vez, nos aconselhou a termos cuidado. Ele se despediu e foi embora com as cordas que tinha vindo pegar. Não demorou muito e nosso suspeito chegou, entregou a muda de roupa para o irmão, sentou, tomou um café com a gente e levantou, dizendo que estava atrasado para ir até a casa da mulher onde ele passava as noites. Ficamos observando enquanto ele ia um pouco à frente, e então nos levantamos e fomos atrás, sempre tentando manter distância para não sermos vistos. Ele entrou por um caminho estreito, logo após uma grande árvore, e mais à frente, vimos uma pequena casa onde uma mulher o esperava. Ficamos atrás da árvore, observando. Ele realmente foi até lá, o que confirmou que ele falava a verdade. Porém, para garantir, resolvemos esperar um pouco mais. Passaram-se umas 2 horas até que ele saiu e seguiu para uma rua escura que ficava um pouco mais à frente. Nós, sempre mantendo a distância para que ele não nos visse, continuamos a segui-lo. O irmão, sempre ao meu lado, dizia que se ele fosse realmente algum tipo de bicho, não sabia o que fazer. Ele entrou em um beco no fim da rua e ficou por alguns minutos. Depois, saiu com um saco nas mãos. Ficamos observando, sem que ele percebesse. Passamos mais 1 hora esperando, até que resolvemos voltar para a construção para passar a noite. Subimos, e já no barraco de madeira, decidimos revezar quem ficaria acordado, para o caso de algo aparecer e não pegasse os 3 dormindo. Mas, naquela noite, nada aconteceu. Ficamos desconfiados. O rapaz nos viu ou desconfiou de algo, porque justamente na noite que o seguimos, nada aconteceu. Pela manhã, o senhor Pedro nos perguntou como tinha sido a tocaia. Contamos a ele que seguimos o rapaz, mas que nada de estranho aconteceu. Então que ele falou: esses bichos são espertos e temos que ficar sempre atentos, pois atacam quando menos se espera. São como cobras. Ele então contou uma história. Quando eu era jovem, morei uns dias com minha avó em Madalena, um povoado do interior. Uma noite, acordamos com um barulho muito alto na porta da cozinha, como se alguém tivesse se jogado nela, tentando entrar. E como era uma dessas portas bem velhas, a parte de cima quebrou e vimos o bicho perfeitamente. Era a visão do inferno. Corremos até a porta da frente e saímos gritando por ajuda. Logo, algumas pessoas saíram de suas casas para nos acudir. Depois, alguns homens entraram na casa, mas não viram mais nada naquela noite. Se tivéssemos ficado na casa, teríamos morrido. Depois de contar sua história, o senhor Pedro saiu para pegar um material e nos deixou ainda mais assustados. Chegamos ao ponto de falar com o dono da construção sobre o que tínhamos visto em algumas noites, e ele perguntou aos outros que dormiam nas noites que não estávamos se também tinham visto algo. Eles responderam que não, o que era bastante estranho, porque só acontecia quando estávamos nós. Passadas algumas semanas, não vimos mais a criatura. Até parecia que não a veríamos mais. Passou um mês sem qualquer coisa aparecer, mas ainda tínhamos o irmão que descia como suspeito. Por isso, meu pai continuava a trazer as espingardas toda santa noite que tínhamos que passar na obra. Se a coisa aparecesse, nós não estaríamos desprotegidos. Em uma noite, lá na obra, nós tínhamos jantado e tomávamos um café, olhando para o fogo. Tudo estava bem. Mas meu pai disse que estava com uma sensação ruim e que seria bom colocar mais lenha na fogueira, assim ficaria bem claro até a madrugada. Ele disse que ficaria de vigia primeiro e mandou eu e o rapaz irmos dormir. Já estava deitado, quase pegando no sono, quando escutei passos apressados vindo correndo. Levantei rápido da rede. Meu pai, de pé, já olhava pelas brechas do barraco para ver o que poderia ser, e eu também levantei para ver. Foi quando surgiu no caminho escuro o irmão do rapaz que estava conosco. Ele vinha correndo e olhando para todos os lados. Eu acordei o irmão que ainda estava dormindo e falei: acorda, acorda.
Estamos vendo seu irmão lá fora. Ele levantou, abriu a porta e saiu ao encontro dele. Depois, voltaram juntos, e o irmão que havia acabado de chegar tentava falar, mas não conseguia de tão cansado. Meu pai pediu que ele se acalmasse e perguntou o que ele fazia ali. Só depois de uns minutos, enfim, ele falou: eu estava vindo deixar uns cigarros e café aqui para vocês, quando vi o Sr. Pedro passar correndo na direção do riacho. Eu fui atrás para ver o que ele estava fazendo, pois achei estranho um senhor já de idade correndo nesse breu. Preferi segui-lo de longe. Fiquei escondido entre umas pedras, observando. Quando ele passou o riacho e ficou parado por uns minutos, comecei a achar que ele era louco de tomar banho nas águas geladas. Só que, em vez de ir para a água, ele deitou no chão e começou a rolar de um lado para o outro. Então, levantou gritando e saiu correndo para a mata mais fechada. Eu saí de lá e corri até o barraco o mais rápido que pude. Acho que o bicho que vocês viram é ele. O Sr. Pedro é o lobisomem. Nem tivemos tempo de confirmar ou não se a história era verdadeira, pois já começamos a escutar urros e passos na mata. Nos aproximamos da parede de madeira do barraco, olhamos para o lado de fora e estava lá, entre as árvores, aquele demônio. Meu pai pegou a espingarda e deu a outra para o rapaz que havia visto o Sr. Pedro se transformando. Ficamos os quatro parados enquanto o bicho corria ao redor do lugar, fazendo barulhos terríveis, tentando nos assustar. Estava nos seguindo, mas ninguém se atrevia a sair e atirar naquela coisa. Foi quando a criatura ficou em silêncio. Só escutávamos o som da noite. Ficamos assim por uns minutos, até que o silêncio foi quebrado por um urro que fez tremer as pernas de todos que estavam ali. Então, olhamos e a fera estava bem à nossa frente, nos encarando com aqueles braços que quase arrastavam no chão. Foi nessa hora que o rapaz enfiou a arma entre as brechas da madeira e atirou. O tiro deve ter pegado, pois o animal soltou um urro terrível e, em seguida, meu pai atirou também. Mais uma vez, a fera urrou. Os 2 tiros haviam atingido o alvo, que saiu entre as árvores, se perdendo de nossa vista. O lobisomem não era o rapaz, era o Sr. Pedro. Ele não apareceu naquela noite em que fizemos a tocaia para o rapaz, pois sabia que teríamos certeza de que ele não era a fera. Depois, deixou passar alguns dias para nos deixar tranquilos e nos pegar de surpresa. Quando amanheceu, não falamos nada para ninguém e esperamos o Sr. Pedro chegar. Só que, nesse dia, ele não apareceu. Nem no outro. Nem em nenhum dia depois daquela noite. Não sei se os tiros que demos na fera conseguiram feri-la mortalmente ou se o Sr. Pedro apenas foi embora sem dizer a ninguém. Agora, com o segredo guardado, meses depois terminamos a casa e ela está lá até hoje. Nunca mais ouvimos qualquer notícia do Sr. Pedro. E não sei o que teria nos acontecido se um dos irmãos não tivesse visto ele se transformar no meio da mata. Poderíamos ter sido atacados, e até pior. Ainda hoje, tenho medo de sair depois que escurece, pois nunca se sabe o que a noite pode estar guardando para você. Boa noite.